Olá, pessoal! Voltamos com mais um episódio do Viver e Trabalhar em Portugal. E hoje com um ilustríssimo convidado, Gonçalo Gomes, diretor executivo da Agapt2IT, meu chefe, quem me contratou, inclusive. E hoje ele veio conversar comigo e contar um pouquinho para vocês e ajudá-los, vocês que estão aí no Brasil e têm o interesse de vir para Portugal. Então, vamos trazer aqui algumas pautas bem interessantes. Então, Gonçalo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer. Pelo convite. Boa tarde a todos. Ter você aqui. Acho que seria interessante a gente começar com um panorama de quantos brasileiros, em média, a Agapt2IT vem contratando nos últimos anos. Pergunta difícil. Muitos têm vindo a crescer, felizmente. Nós começámos a contratar brasileiros desde a nossa gênese, desde 2005, mas a verdade é que, ultimamente, aumentou o número consideravelmente. Tu és a prova disso. Contratamos brasileiros não só para a nossa área técnica de consultoria, mas também para cargos de responsabilidade, de gestão, de recursos humanos, a equipa de marketing. Temos colegas do Brasil em todas as áreas operacionais, acho eu, hoje em dia. Hoje em dia a Agapt tem mais de 400 consultores, cerca de 150, 160 são brasileiros. Nos últimos 2 anos, você assumindo o cargo de diretor executivo e muito à frente dessas contratações, ou seja, ajudando toda a equipa a dizer se sim, se não, Sim. Quem tem o perfil, quem não tem. Então, Gonçalo, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você tem percebido o panorama nesses últimos 2 anos, que tipo de profissionais no Brasil são profissionais que são muito requisitados, enfim, traz um pouquinho da sua experiência. Claro. E que, eu acho que temos diferentes... que é necessário que os profissionais possam saber para que eles entendam se Portugal é para eles. Claro. Eu acho que temos diferentes fases. Temos uma fase, claro, que é antes do Covid, temos uma fase Covid e temos uma fase pós-Covid. Os brasileiros que vinham trabalhar connosco numa fase inicial, acho que não tinham muita informação do lado deles. Alguns consideraram que foram enganados. Felizmente, o povo brasileiro tem uma coisa boa, partilha o bom e o mau, a emoção, então vão partilhando informações com as novas camadas que querem emigrar. Isso é bom, porque têm acesso a muita informação. Isso é bom. Mas havia a ilusão de vir para Portugal enriquecer. E não acontece. Mesmo para um português trabalhar em Portugal é difícil enriquecer, para um brasileiro também vai ser difícil enriquecer em Portugal. Portugal é um país para se ter qualidade de vida. Numa fase inicial, os brasileiros que nos procuravam falavam muito na questão da segurança, para a família, da violência. Eu acho que todos eles que vieram para Portugal encontraram isso. Encontraram paz de espírito, tranquilidade, poder andar na rua, mexer no telefone. Isso, Portugal é um bom país para se ver. A questão financeira, numa fase inicial, para quem vai há 5, 6 anos, tinha melhor qualidade de vida, se calhar, que tem hoje em dia, porque o custo de vida em Portugal está muito inflacionado. Nós temos as taxas de juros muito altas. Em Lisboa e Porto temos a questão da habitação, a escassez de habitação para a procura. Então, isso tem que ser tido em conta quando se pensa em vir Portugal hoje em dia. Na altura do Covid, havia muitos brasileiros que conseguiam trabalhar a partir do Brasil. Trabalhavam connosco como prestador de serviços e alguns conseguiram fazer um pé de meia, como nós dizemos, não sei se utilizas essa expressão. Sim, então foi bom. Vieram para Portugal, já tinham um pé de meia criado, já estavam habituados à metodologia de trabalho, facilitou muito o ingresso deles depois em Portugal, fisicamente, mas pós-Covid temos esta questão, o custo de vida está caro, principalmente nas grandes cidades. A HP em Portugal tem sede em Lisboa e Porto e é difícil arranjar cá. Pedem fiadores, pedem muito tempo de caução, então temos que avaliar bem os prós e os contras de vir a Portugal. Esse é um assunto sensível, a gente vai falar de remuneração, mas antes disso, você tocou num tema importante. Quando você diz que existe a possibilidade de trabalho remoto no Brasil, muitos profissionais hoje que entram em contato comigo, que têm interesse, até por a questão do custo de vida ter aumentado muito nesses últimos 2 anos, eu diria, me perguntam por que as empresas aqui hoje não aceitam ou não tem vagas que você possa trabalhar do Brasil full remote. Então, qual que é a tua opinião a respeito disso? O serviço que nós prestamos, a nossa consultoria da IT, muitas vezes a gestão do projeto não depende da Agapt2, depende dos nossos clientes. E a tendência tem sido um modelo híbrido em Portugal, em que as pessoas têm que estar no escritório 1, 2 dias por semana, o que
É bom porque permite às pessoas não terem que estar a viver no centro de Lisboa ou no centro do Porto. Então conseguem estar a trabalhar em cidades mais afastadas e que conseguem ter um custo de vida muito mais aceitável. E claro, isso traduz-se em qualidade de vida. Agora, temos tido muita dificuldade em encontrar projetos full remote. É difícil hoje em dia projetos em que as pessoas estão a trabalhar do Brasil, 100% remote, a poder Portugal, sem ser na perspectiva de vir para Portugal. Os nossos parceiros até aceitam que as pessoas comecem numa fase inicial a trabalhar do Brasil, mas sempre na perspectiva de virem para Portugal. As pessoas que nós procuramos para trabalhar connosco também são pessoas que venham com um contrato efetivo, em que nós, HP2, queremos ajudar as pessoas a virem para Portugal com o mínimo de risco e preocupação possível. Como é que nós o fazemos? Ajudamos na obtenção da documentação para virem para Portugal. Numa fase inicial, procuramos dar alojamento para os consultores e para as suas famílias. Damos muitas vezes seguro de saúde para o agregado familiar para tranquilizar as pessoas se há um imprevisto, porque acontecem. Claro. Então, nós, enquanto entidade patronal, o nosso trabalho, a nossa missão é ajudar nessa transição. Porque muitas vezes confundimos, a língua é a mesma, mas a realidade é diferente. Quer a nível laboral, quer a nível de estilo de vida. São continentes diferentes, há um oceano pelo meio, não é? Exato. Mas nós não conseguimos gerir, e respondendo à tua questão diretamente, a questão de full remote. E a tendência tem vindo a ser projetos híbridos. Essa Sim. é a tendência. Sim. E agora, né, um assunto que todos sempre têm curiosidade, enfim, a questão da remuneração, considerando o custo de vida mais alto, principalmente olhando para moradia em Portugal. Claro que isso é um problema europeu, mas Portugal tem sofrido muito com essa questão dos arrendamentos, que são os aluguéis para quem está no Brasil, aqui é chamado de arrendamento. Então, profissionais que há 2 anos atrás tinham uma expectativa que fazia sentido vir para Portugal, agora o salário proposto não está atendendo mais esses profissionais. Então, como é que a gente resolve esse problema? Porque se somos uma empresa que somos uma consultoria e obviamente o salário não é só uma questão que está sob nosso controle. O que você tem? O que você sugere? Que conselhos, que dicas você daria para quem realmente quer vir para cá, Gonçalo? Isto é uma pergunta muito difícil de responder. O próprio governo tem criado medidas para incentivar pessoas a fixarem-se em Portugal. Há apoios para os nómadas digitais. Porquê? Porque há uma fuga de pessoas qualificadas de Portugal. Isto tem acontecido. Portugal, nos últimos anos, o turismo cresceu e bateu recordes. O facto de ter turismo encarece o custo de vida. Temos muitos cidadãos europeus, pela qualidade da nossa comida, pelo nosso bom tempo, praias, que optam em vir viver para Portugal. Nômades digitais também, que a pandemia pode... Todas essas pessoas que vêm de França, Inglaterra, Alemanha, vão aumentar o custo de vida em Portugal. E isso afeta-nos. Nós, enquanto entidade patronal, HP2, que procuramos talento fora de Portugal, o que procuramos é, como eu dizia há pouco, dar condições aos nossos colaboradores. Então, a nível de assessoria, a nível de procura, às vezes, da melhor habitação para a pessoa, a nível de formação, de certificação, procuramos mitigar essa adaptação e os custos associados. Numa fase inicial, por vezes, pagar o voo à pessoa para vir do Brasil para cá pode ajudar a dar mais liquidez para que a pessoa tenha que pagar uma caução, o manager ir acompanhar o consultor a visitar casas. Todo esse apoio, essa logística, é para tentar facilitar a adaptação a Portugal. Não é fácil, eu acredito que não, mas nós, hoje em dia, temos uma experiência. Nós trabalhamos com consultores do Brasil há muitos anos e isso, numa fase inicial, trouxe-nos dificuldades. Acho que conseguimos aprender, melhorar. Hoje em dia temos um processo muito bem montado de acompanhamento. Aconteceu haver alguns consultores, passado algum tempo para em Portugal, não se adaptaram. O que você acha que realmente para os brasileiros que vêm para cá e, enfim, realmente têm essa disponibilidade, esse desejo, já se planejaram e chegam e não dá certo? O que você acha que faz realmente a diferença nessa adaptação, nesse primeiro ano? Que experiências você já teve? Profissionais que foram embora, por quais motivos? É curioso que aconteceu muito e nós depois temos estatísticas, temos informação que o primeiro ano é o mais difícil a adaptação das pessoas. Quem vem sem família muitas vezes chega a casa e está sozinho, e muitas vezes são casas partilhadas com terceiros em que tu te refugias no teu quarto, tens ali um espaço limitado.
quem vem com família tem sempre a questão dos custos associados, chega ao fim do mês, consigo, próximo mês não consigo. Nós na HP2, mais uma vez, o que temos tentado fazer é fazer várias iniciativas, muitas vezes fora do horário de trabalho, aos fins de semana, eventos como ir à praia recolher lixo, o dia da família, para envolver a família na empresa. Para as esposas ou os maridos dos consultores, muitas vezes temos formação linguísticas, de soft skills, também que abrimos à família, para ajudar as pessoas realmente, as pessoas terem ali uma ocupação e não terem tanto tempo livre, porque muitas vezes a esposa do consultor não vem logo a trabalhar, ou porque vem procurar trabalho, ou porque está à espera de equivalência para poder exercer a sua profissão. Então os primeiros meses são muito difíceis e nós procuramos também ter ocupação para essas pessoas, que apesar de não serem colaboradores, são pessoas que nos preocupamos, ok? A nível de saúde mental, é uma preocupação que temos hoje em dia. Os nossos seguros de saúde, nós criamos mais condições a nível de consultas, psicologia, psiquiatria, acompanhamento, porque faz falta. Okay? Não só para os brasileiros, para todos os consultores, para todos nós que diariamente temos o stress e a pressão das vendas, da gestão. Hoje em dia podemos falar nisto abertamente, há uns anos não podíamos, a verdade é essa, mas temos procurado este salário não financeiro, esta remuneração não financeira, mas ajudar as pessoas a ultrapassar este primeiro ano, que é sempre muito, muito difícil, Ana. Sim, sim. Tu próprio viveste e na primeira pessoa sabes as dificuldades que passaste E claro, sim, a gente tem que sempre pesar os prós e contras, avaliar muito bem, entender se realmente faz sentido naquele momento da nossa vida, da nossa profissão, da nossa carreira. Então a gente não consegue só considerar uma perspectiva financeira, mas se englobar todos esses pontos, todos os aspectos, e mesmo assim podemos nos adaptar. Afinal de contas, mudar de país Óbvio. não é mudar de cidade ou de estado. E não significa que o colaborador não seja boa ou que a empresa não seja boa. Simplesmente não correu bem. E mesmo numa fase que não corra bem, já tem acontecido nós também ajudarmos os consultores a regressar ao Brasil. Tem acontecido muito a nível de ajudar na caução, alguém que vá substituir o apartamento para que a pessoa não tenha que suportar na integridade da caução, a questão da viagem de regresso. Nós, mesmo num fim de relacionamento profissional, não temos de ter um relacionamento com a pessoa. Temos que ajudar também a pessoa. Porque a HP tem que estar consciente que aquela pessoa mudou a sua vida e confiou em nós. Então, nós também temos que ajudar a pessoa, independentemente da decisão dela de voltar ou não ao Brasil. E eu acho que isto é imprescindível para que nós também estejamos bem com a nossa consciência. É apoiar as pessoas quando estão cá, mas quando decidem, por vontade delas, que isto não é para elas, não correu bem. Então, isto é importante. E falando um pouquinho do profissional que, na sua opinião, se encaixa muito bem a cultura, o estilo de vida. Portugal é extraordinário. É fácil adaptar-se bem a Portugal. E também as tecnologias, assim, Gonçalo, para quem vem do Brasil, para quem quer vir para Portugal e está realmente querendo se preparar, quais são os profissionais que as empresas aqui mais buscam, que vão buscar no Brasil enquanto celeiro nesse sentido, que você tem certeza que chegando aqui vão ter uma empregabilidade, vão conseguir ter uma carreira ok, então... Sim. Nós em Portugal, na Europa, sempre fomos vistos como um país tecnologicamente muito avançado. Temos boas faculdades, temos universidades de prestígio, então sempre houve muitas empresas multinacionais europeias a procurar Portugal como um hub tecnológico por estas questões que eu estava a mencionar. A nível linguístico, nós, desde o ensino médio, sempre fomos incutidos a aprender francês, inglês era obrigatório, muitas vezes uma terceira língua, o alemão, então isso também ajuda na parte de comunicação com estas empresas. Um developer pode não ter que falar fluentemente inglês ou francês, mas se tiveres um team leader, um product owner que faça esta ponte, ótimo. Então a questão linguística também é importante para Portugal, porque hoje em dia os principais parceiros com que trabalhamos são empresas multinacionais, ou muitas vezes startups que se transformam rapidamente em multinacionais, com diferentes hubs a nível mundial, em que, como nós sabemos, tem que haver comunicação, apesar de ser um trabalho técnico, de programação, as pessoas têm que comunicar umas com outras. Então, a língua universal tem a ser o inglês. Os perfis com que nós mais trabalhamos cá por ser a área de programação. Maioritariamente temos projetos envolvidos nas linguagens típicas do Java, do .NET, mas projetos web é a tendência. Felizmente o IT é transversal, então nós temos pessoas também desde a fase inicial de compreender a necessidade, desenvolver, implementar, dar suporte, ou seja,
Nós temos consultores, na HAV, como eu disse, temos 400 consultores, temos consultores com diferentes valências técnicas e mesmo, por vezes, até funcionais. E o que nós procuramos é, às vezes, complementar as competências dos colaboradores. Independentemente de virem do Brasil ou de Portugal, traçamos logo um plano de carreira em que é acompanhado de formação à medida para cada colaborador, para que ele possa sucessivamente ir progredindo de patamar e, claro, com as regalias associadas. E soft skills, assim? O que você... Porque a gente está falando de culturas e também de perfis diferentes de profissionais, né? Quando a gente olha para o brasileiro, de uma forma geral, são profissionais que têm uma tendência mesmo na área de IT de serem mais expansivos, comunicativos, não é uma regra. E o europeu, e obviamente nós estamos falando do português, é um pouco mais reservado. Então, quando você avalia um profissional olhando para soft skills, o que faz sentido em termos de adaptação no cliente? Que tipo de profissional vai ter menor o impacto da adaptação, vai sentir menos isso? Mais uma vez, o Covid aqui veio alterar tudo o que nós tínhamos como certo. Havia uma realidade antes do Covid e há uma realidade depois do Covid. Há pessoas que trabalharam 1, 2 anos no mesmo projeto sem se verem. Isto era impensável antes do... Então as soft skills muitas vezes ficaram relegadas para segundo plano. À medida que voltámos ao projeto físico, em que as pessoas estão a trabalhar juntas no mesmo espaço, as soft skills ganham novamente nova importância. Mais uma vez, nós sempre demos também muito formação do comunicar em público, lidar com o stress, com a ansiedade, porque é importante. Nós, enquanto consultora da IT, as pessoas não têm que só ser boas a nível técnico, têm que ter outras valências para progredirem, é imprescindível. As soft skills é uma área muito importante para a nossa progressão. Agora, ninguém nasce com as soft skills ensinadas. E é a obrigação da empresa também melhorar as soft skills dos colaboradores. Okay? Nós não estávamos preparados para estar aqui a ter esta conversa há uns anos atrás. Felizmente alguém apostou em nós, alguém nos deu a oportunidade, então nós vamos progredindo. Portanto, não há uma chave para as soft skills, é as pessoas serem dedicadas. É muito importante dedicarem. E às vezes fora do projeto, apostarem numa formação, participar no fórum, levantarem questões, não há perguntas idiotas, não há. A ignorância é que é idiota. Então, se as pessoas questionam e recebem apoio, devem de aproveitar isso. Eu sempre digo para os brasileiros que me perguntam, tem muitas perguntas, Ana, você já sofreu xenofobia, como é que é trabalhar com os portugueses, como é que é trabalhar... Sim, são várias perguntas, porque as pessoas estão avaliando se também faz sentido o impacto. E tem muitas notícias que chegam no Brasil que vocês aqui não têm referência, né? Então, o que é passado de Portugal para lá? E nem sempre é verdade. Às vezes é verdade. E como é que a gente lida com isso? Então, eu sempre costumo dizer que quem quer realmente ter experiência num outro país, e obviamente nós estamos falando de Portugal, tem que vir muito aberto para perceber, entender qual que é a cultura ali, né? Quais são os códigos. A língua, ela é supostamente a mesma, mas ela tem muitas palavras e, obviamente, eu, quando cheguei, por exemplo, que já trabalhava com vocês do Brasil há um ano, cheguei aqui e tiveram várias expressões que realmente eu fiquei muito tempo sem entender. E ainda hoje, dependendo... Eu digo que eu sou 99,9% de fluência em português de Portugal. Então, acho que esse tipo de referência é importante na hora que a gente vai escolher um país. E aqui ninguém está falando que Portugal é melhor ou pior, e nem nada. E nem eu acho que é essa comparação, mas eu acho que o que você precisa saber e qual a disponibilidade que você tem que ter para uma experiência como essa. Sim. Então, que país que você vai encontrar, que oportunidades você vai encontrar, que pessoas você vai encontrar e se aquilo de fato combina com você ou não. Eu tenho orgulho em trabalhar nesta empresa, por isso é que cá trabalho, e tenho orgulho em ser português. E acho que não devemos generalizar se o consultor é brasileiro ou português. Isso pouco importa. As pessoas dentro desta empresa têm as mesmas oportunidades. Não me importa. Nós temos um colaborador do Brasil, o Marcelo Nascimento, que foi contratado como IT Recruiter e hoje está, passado um ano à frente de uma área de serviços. Então, as pessoas têm progressão independentemente da nacionalidade. E eu orgulho-me disso nesta empresa. Porque acho que, de todo, o critério deve ser a origem da pessoa. Isso, eu acho que é bom. Eu acho que nós temos isso presente na nossa cultura e é ótimo. Agora, obviamente que há diferenças. Eu vejo, quando era mais novo, e via novelas em brasileiro. Nós assistimos a ver novelas brasileiras. Sempre usamos muitas expressões. Vou na lanchonete. Claro, quando chegam a Portugal,
a língua facilita, mas, como dizíamos há pouco, há um oceano pelo meio, há hábitos diferentes. Eu acredito que Portugal seja o país, a nível dia a dia de vida, mais próximo do Brasil. Porque temos muito, nós consumimos muito o Brasil e o Brasil de Portugal. Esta questão de aproveitar o dia, sair à noite, de tomar umas cervejas, dançar, não há isso em toda a Europa. Então, a nível de qualidade de vida, mais uma vez digo, Portugal é uma boa opção, excelente opção. É a única capital europeia que tem o mar, então isto é ótimo, eu acredito que isto é uma mais-valia. Mas há diferenças, forma de trabalhar, a nível de gestão de projeto, a nível de gestão de pessoas, nível de exigência, não é mais exigente ou menos exigente que o Brasil, é diferente. E nós, cada consultor que entra na HP2, tem um manager como seu responsável, como seu coach. Parte integrante do trabalho deste manager também é, numa fase inicial, conseguir adaptar o consultor, independentemente de vir do Brasil, do Norte da África, ou mesmo muitas vezes de Portugal, ao que é o dia-a-dia, ao que é expectável que ele faça. Horários a cumprir, dress code a vestir, tipo de relacionamento com os colegas. Porque isto, como se diz no Brasil, é um aprendizado. Mas se tu tiveres alguém que te acompanhe, o aprendizado vai ser mais rápido. Sem dúvida. Que seja um mentor, né? E eu acho importante você ter dito que as oportunidades são as mesmas. Eu acho que isso muitos brasileiros acham que o brasileiro vem aqui com uma proposta de salário mais baixa do que o português. E nós sabemos que isso não é verdade. Desculpa interromper, não, de todo. Nós, esmagadora maioria das pessoas que temos nos nossos quadros, são pessoas que trabalham connosco em vínculo de CTI, de efetivos, independentemente de ser portugueses ou brasileiros. Nós, muitas vezes, os profissionais que procuramos no Brasil, há bocadinho, voltando à tua pergunta anterior, têm que ser pessoas com 3 anos de experiência, 4 anos de experiência. Porque, para nós conseguirmos pagar um salário para a pessoa ter uma boa vida em Portugal, tem que ter essa experiência. Okay? Mas também é difícil eu contratar um candidato que venha de uma cidade do interior para Lisboa com menos de 2, 3 anos de experiência. Eu não vou pagar menos a uma pessoa de vir de Brasília ou vir de Évora. Vou pagar o mesmo. A questão é, para estar em Lisboa, tem que ter pelo menos hoje em dia 2, 3 anos de experiência, a não ser que tenha cá quem lhe dê apoio logístico. Okay? E o mesmo salário, as mesmas condições para brasileiros, portugueses, profissionais da América Latina. Tu trabalhas Latina. connosco e sabes que isso não é sim, tema. Sim. Isso. Mas acaba-se que existem essas dúvidas. Eu acho que aqui a ideia é a gente ser o mais transparente possível e derrubar alguns mitos. Então, muito bem. Eu acho que respondemos todas as perguntas que eu acredito que os brasileiros tenham curiosidade. Agradeço muito a sinceridade, Gonçalo, mesmo, a presença. Obrigado eu. Alguma questão também podem ir ao nosso site, tem e-mail, tem os contactos, questões que tenham, perguntas, estejam à vontade. Podemos marcar uma conversa sem nenhum compromisso, às vezes, para esclarecer questões, dúvidas de cada candidato, que a realidade de um candidato e as dúvidas são diferentes de outros. E aí, nós temos a preocupação de falar várias vezes com as pessoas antes de contratar, às vezes para esclarecer dúvidas, porque numa fase inicial o candidato pode não ter esta dúvida, mas surge posteriormente. Então, considerem-nos à disposição. Então, queria agradecer ao Gonçalo. Acho que passamos por temas importantes aqui. Prazer tê-lo conosco. Eu é que agradeço. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou temas que nós não abordamos, porque acho que no final tem muita coisa e tem muitas dúvidas, tem muitas questões mesmo. Peço que vocês deixem nos comentários e nós iremos fazer o possível para responder. E, claro, se tiver alguma sugestão de um tema que seja relevante para que a gente possa trazer, não hesitem também em deixar nos comentários, que nós vamos correr aqui e tentar trazer pessoas que possam dar mais esse direcionamento para quem está aí no Brasil e tem o desejo de vir para Portugal. Obrigada, Gonçalo. Obrigada, Ana. Prazer.